Acompanhe a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. 7h56 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Hoje, quarta-feira, estamos com o jornal Folha da Manhã já desde cedo nas bancas, o impresso, nas casas dos assinantes, né, também, e ao vivo aqui pela Folha com o Folha no Ar, também pelo Face e pelo YouTube. Daqui a pouco você acompanha este programa em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, enfim, em todos os canais aí no sistema Omnichannel da Folha, para você curtir, seguir, compartilhar a gente. Pela Alexa também, Alexa, ouvir Folha FM, só dá o comando aí. 7h57, no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Já voltamos e Campos tem hoje previsão de tempo instável, sol entre nuvens, sol já apareceu, agora já fechou, já nublou novamente, máxima de 28, mínima de 17, agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. Hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, estamos recebendo e conversando aqui no Folha no Ar com a Luane Bento dos Santos, que é socióloga, antropóloga, professora da UF, diretora, roteirista e militante do movimento negro. E eu peço você, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, para abrir esse bloco aí com a Luane, por favor. Então, Luane, no primeiro bloco a gente ficou mais na sua atividade intramuros, né, da universidade. Vamos falar agora do extramuros, né? E relato um caso da minha própria experiência pessoal, assim, enquanto estudante. Eu sempre gostei muito de história, mas não era matéria preferida de muitos dos meus colegas. E Revolução Francesa é um tema, logicamente, universal para se tratar, sobretudo no Ocidente, né? E tinha dificuldade de entender aquilo. Um professor passou um filme lá na aula dele, pediu uma extensão, porque o filme é 2 horas, né? A aula geralmente é 1. Danton, o processo da Revolução, do polonês André Wajda, né, que é colega aí de Roman Polanski, né, falecido hoje, filmaço, Gerardo Depardieu, um grande papel, e meus colegas que não gostavam tanto de história assim, entenderam muito mais do que lendo em livro do que nas aulas, né. O cinema tem essa característica de ser a 7ª arte e reunir as 6 anteriores, né, e falar numa linguagem talvez mais didática para a pessoa comum, né. Tem um pouco de espetáculo também ali que atrai, né, o jogo de luzes. Enfim, como é que tem sido esse seu projeto de extensão na UF, levando para as escolas públicas de Campos, através do cinema negro brasileiro, para falar de intolerância e liberdade religiosa? Olha, eu acho que tem sido para a gente, né, para o grupo, um processo de aprendizagem, né, porque sempre fica aquela ideia que o professor que vai ensinar, mas acho que na realidade a gente que vai aprendendo, porque a gente sempre vê o filme e aí pensa a atividade, né? O que a gente pode fazer aqui? Mas chega na escola, né? As escolas têm sua dinâmica. A gente atua especificamente, recebe convites, até vai, mas a escola que a gente atua é Vilmar Cava Barros, professora Vilmar Cava Barros, no bairro do Jockey, né? Que é uma escola que, enfim, agora que está reformando a quadra, mas que a direção é maravilhosa, foi muito receptiva com a gente. E aí é um processo de aprendizagem. Eu tenho, né, eu não queria falar Cava Barros, no bairro do Jockey, não queria falar não no sentido, mas falar para as pessoas também, que muitas pessoas também não sabem o que faz, né? Mas eu sou bibliotecária também, formada pela UF. Então, essa formação que me atravessa muito também sempre me leva para as ações que a gente faz, levar livros, né? Então, eu levo livros desde
muito acadêmicos, né, que foram escritos aí por doutores, doutoras, e há livros infantos juvenis, porque eu tenho uma filha hoje de 15 anos, mas que, como mãe, sempre preocupada nessa construção da identidade dela, desde muito pequenininha eu comprava livro de banho, né, de morder, e sempre fui muito preocupada com livros que trouxessem as temáticas negras e indígenas. E aí, durante a pandemia, né, todo mundo ficou muito mal, né, mas eu comprei tanto livro para ela, né, e também foi o processo de formação da leitura dela, aprender a ler, que aí eu fui comprando uma série de livros com diversas temáticas, manifestação cultural afro-brasileira, questão do cabelo, da religiosidade, e aí ela tem um acervo muito grande. Minha filha tem mais de 100 livros, e aí esses livros, literatura infanto-juvenil, para várias idades a gente leva para as ações também. Então, além do filme, que chama atenção, mesmo quando a gente está ali com alunos do 7º, 8º ano, 9º, que eles fazem aquela cara, tipo, passa uma animação, não estou ligando, e fascina, né? Porque eles ficam assistindo e trazem questionamentos, e ainda a gente também passa os livros, circula o livro, né? Então você vê a aluna ali que tem uma curiosidade. É interessante, antes aqui da gente abrir a conversa, a Luísa estava falando sobre autismo, né? Então, ano passado a gente teve experiências muito legais, porque a gente tinha 2 alunos com autismo em uma das turmas, e o fascínio que os livros sobre cultura afro-brasileira, né, religiosidade, eles olhando as imagens, muitos alunos olhando, vou olhar aqui por curiosidade, né, já que talvez em casa, por conta do preconceito, eu não tenha acesso. E aí os próprios filmes que trazem elementos, porque os filmes em si, eles não são, muitas vezes, de religiosidade, mas eles podem... Tem um filme que a gente trabalha chamado A Bebé. A Bebé é um filme voltado para falar de cabelo, né, da construção da identidade, do gosto, do não gosto, mas o nome A Bebé, dentro das religiões de matriz africana, é o espelho do Orixá, Oxum e Iemanjá, que não tem só essa função do espelho, de você se ver como tabela, é uma outra perspectiva, né? E aí, esse filme ele vai trazer elementos como capoeira, como a questão de pentear o cabelo estar ali dentro de um rio, e esses elementos para a gente ir trabalhando um pouco, gradativamente, essas noções. Então, a gente chega bem devagarinho e vai trabalhando. Trabalhou o próprio curto, Manifesto Molu, também, que é um curta que eu fiz, todo no pente, junto com o professor Bruno Penedo, que é professor de matemática e pedagogo, e trabalha com cinema negro. Então, fascina. E aí a gente também tem outra estratégia, né? De cadinho em cadinho, né? Que são os financiamentos da universidade, que às vezes tem um fomento do Mais Ciência com a taxa de bancada, a gente faz uns banners, a gente coloca o nome dos cineastas, bota informação, bota as imagens do filme, com a sinopse. Então, a gente coloca isso pela escola inteira. Então, quando o estudante ele vai também para a sala, já tem aquela curiosidade, né? E, às vezes, um filme a gente faz, né? A gente entrou na escola trabalhando a questão da estética. E aí a gente fez uma oficina de trança, e aí naquela oficina a gente vai colocar ali, fazer uma mini exposição sobre penteados, e aí tem penteados que são no continente africano, por exemplo, na Nigéria tem penteado Agogô de Oxum, né? Oxum é uma divindade das águas, da religião Queto e Urubana. E aí o aluno sabe, nossa, os caras tinham até um penteado específico, então a gente faz uma exposição falando dos significados, e ali também tem a religiosidade. Então a gente vai trabalhando gradativamente, mas a ideia é trabalhar com o cinema negro para efetivar a lei de história e cultura africana, né, afro-brasileira, e uma outra lei que é de 2 horas mensais, que eu não lembro o número de cabeça, de cinema nacional. Então, a gente está, na verdade, efetivando várias leis para trabalhar o audiovisual. E aí trabalha hip hop, né? A gente tem o Caio Soares, que é um bolsista, que é de projeto de ensino, que é do projeto Aquilombá, e ele é do hip hop, então também traz referências, vídeos, né? Não é só os filmes, mas vídeos feitos por pessoas negras. E aí a gente vai trabalhando. Então, assim, é legal porque muitas vezes os estudantes estão esperando eufóricos pela atividade, né? A gente tem até que voltar esse ano, que aí começou o semestre, aquela correria, e para voltar, né? Estou até para voltar na escola para a gente seguir fazendo as atividades, que seja uma vez ao mês, mas a gente vai
e respeitar muito o calendário escolar, porque as escolas também são muito sobrecarregadas, né? Então, a gente procura ir quando a escola realmente pode receber a gente. E aí é uma vez no mês fazer a atividade de manhã, com as turmas da manhã e com turmas da tarde. E com professores que estejam propensos a nos receber, a pensar essa parceria. Mas, assim, todos os meus projetos, eles estão nessa escola. E a gente, né, dentro do possível, de uma agenda bem apertada minha, né, porque eu sou mãe, enfim, também vou em outras escolas e faço, a gente faz, a ideia também é levar a exposição para outras escolas, que ela seja itinerante, circule, fazer esse cine-debate também em outros lugares. E a gente também fez dentro da universidade, tá? Ano passado a gente fez o Festival Itinerante de Cinema Negro Zósimo Bubu, África e Caribe. Não sei se as pessoas sabem, há mais de 10 anos a gente tem no Rio de Janeiro, no Odeon, durante muito tempo ocupou o Odeon, ainda ocupa, na verdade, o Cinema Negro, o Festival Internacional de Cinema Negro, então com cineastas negros do continente africano, do Caribe, da Colômbia, de Cuba. E aí o professor Júlio Tavares, da UF de Niterói, levou esse projeto para dentro da universidade também, fazendo circular nos campos da UF. Em Campos ainda não tinha uma pessoa para receber, e quando eu chego, a gente fez ano passado, e aí a gente fez 2 dias, aí fez oficina de imagem, então também tem essa formação para esse futuro docente, né, das ciências sociais, da história, e dentro da escola. E a gente, além de passar os filmes, a gente fica muito preocupado de falar, porque muitos estudantes não sabem onde é a UF, não sabe como entra na universidade, então a gente fala um pouquinho de cotas, das formas de cotas, a gente passa um videozinho sobre a UF para que o estudante conheça, faz esse trabalho também de que é preciso conhecer a universidade. E aí muita gente pergunta assim, mas por que você não vai para uma escola no centro? Eu falo, primeiro que a gente foi para uma escola que quis receber a gente, né, obviamente com a parceria da prefeitura, e que eu acho que é uma certa crítica minha agora. É muito fácil, né, ir para o centro. É importante ir para onde está mais periférico, mais distante, né? Então, quer fazer no centro, ok, mas eu quero fazer lá. E é uma escola que 98% dos alunos são negros. Então, também, assim, acho que a gente tem que circular mais. Eu não consigo fazer no distrito de Campo, 1, 2 horas. Mas se eu consigo ir ali no Jockey, né, que de carro é 15, 20 minutos, a gente vai fazer lá, sim. Né, não só nas escolas centrais, a gente pode ir até a convite fazer uma atividade, mas é a nossa escola de coração, e eu acho que é importante também que os projetos não fiquem, quando a universidade consegue entrar na escola, que também não é tão fácil, não se concentre só no centro. Esse diálogo com a universidade é um dilema para a gente aqui, e olha que nós temos um dos maiores parques universitários do país. Eu queria que você falasse um pouco, Luane, sobre essa questão da perspectiva do olhar negro sobre o que é apresentado no audiovisual no Brasil, porque assim, eu acho o audiovisual fantástico, principalmente no Brasil, onde a leitura ainda está muito distante de ficar naqueles patamares ideais, e aí você tem assim, de novo eu vou usar essa palavra, mas é um apagamento, porque os negros, por exemplo, eu não sou muito noveleiro, né? Mas assim, eu sou casada há 35 anos, então tem que ver novela, e que bom por isso. Não, que bom. E agora com aquele canal da Globo aí, esqueci, Viva, canal Viva, ele passa as mesmas novelas 200 vezes, então estamos nós ali naquela edição pela 20ª vez. E é legal, mas você vê ali o uso de personagens negros só na área de serviços gerais, na área de limpeza, de cozinha. Como é que você usa o poder da sua formação, do seu conhecimento, da sua inteligência, na inversão dessa ordem? Então, o cinema negro, na verdade, ele, assim, no Brasil, ele é um pouco... que é isso, né? Como você está o tempo todo traz, a questão do apagamento. A gente tem um tempo do cinema negro. O que é o cinema negro? É uma arte audiovisual que é feita por pessoas negras, onde a pessoa negra não é apenas, né, sem tirar a importância,
mas não ocupa apenas esse lugar das profissões que são mais subalternizadas, ou então não é até, né, que seja ser empregada doméstica, motorista, mas assim, no cinema negro a pessoa negra é uma pessoa, né, então ela não vai vivenciar só a experiência do racismo, da discriminação. O cinema negro traz a pessoa negra nessa ideia de ser, de poder ser o que quiser, né? Então a gente vai ter desde uma valorização das manifestações culturais a diálogos, a trocas, a pensar questões sociais que são muito importantes, e aí a gente pensa que é da direção, é o protagonismo, são os personagens, o elenco, é quem faz o roteiro, é quem captura a imagem, então é uma equipe geralmente negra, ou então esse lugar da direção negra. A gente teve, acho que em 2023, um estudo muito importante do Instituto de Estudos Sociais e Política, que é o IESP, que é vinculado à UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mostrando que ainda é muito tímida a presença de pessoas negras como diretoras, né? Vocês falaram assim, diretora, mais ou menos, né, gente? Eu fiz 2 filmes, mas, assim, me considero muito amadora. Mas, assim, diretoras negras, diretores negros, a questão da verba. Então, por conta de um apagamento, de uma tentativa sempre de colocar o negro nesse lugar do estereótipo, do exótico, filmes que têm esse caráter, né, de valorizar, de trazer um outro olhar, não recebe. Às vezes a gente faz um filme com 15 mil, 20 mil reais, enquanto às vezes um filme que vai contar uma história de sempre, que o elenco é todo branco, recebe 1 milhão, né, da Agência Nacional, que é a Ancine, né, que vai fiscalizar, ou então também a dificuldade de ter financiamentos, mas as pessoas fazem cinema negro na periferia, fazem cinema negro quando tem uma verba maior, e tem muitos festivais, né? A gente tem festival no Amazonas, a gente tem o Cineber, que é um festival enorme de cinema negro, é um encontro, né? Então, que não é o Cineber que a gente leva na universidade, que é um projeto de extensão. Então, a gente tem muitas iniciativas, mas é isso, é uma luta pelo reconhecimento para que as pessoas saibam que existe, mas o cinema negro é muito poderoso, né? Então, assim, se você assistir Cabela, se assistir um filme que é do Zósimo Bubu, que foi esse homem negro, ator, cineasta, que pensou o encontro internacional de cinema negro, tem um filme chamado Alma no Olho, ele está disponível no YouTube. É um filme que não tem sol, mas que está falando ali das correntes, né, que aprisiona o pensamento, a escravização, o processo de assimilação, de embranquecimento da cultura negra, do sujeito negro. E é um filme importantíssimo, forte, e que você consegue passar numa escola e fazer um debate com o estudante, porque também tem muita essa ideia que a juventude, sempre a juventude é mal falada em todos os tempos, né? E aí, às vezes, acha que o estudante não vai prestar atenção e vai. Então, a gente tem outro filme que eu gosto muito do Zósimo, que é o Deusa Negra. A gente tem filmes do Jefferson D., que foi o primeiro curta-metragem sobre a escritora Carolina de Jesus, Carolina, que é o filme com a Zezé Mota, né? E aí é um curta, acho que de 8 minutos, também disponível no YouTube. Outra característica do cinema negro é que também está disponível onde as pessoas vão acessar, YouTube, Vimeo, né, nessas plataformas mais abertas. Então, as pessoas produzem, circulam um tempo nos festivais e depois disponibiliza, né? Então, também é uma forma de conhecer. E tem muita produção e é muito impressionante a forma como a gente também vai alimentando o imaginário do estudante com outros olhares, né? A gente agora vai trabalhar no Diálogos de Fé, o estudante nem sabe, eu estou aqui, vai trabalhar. Além da oficina que a gente está montando coletivamente para fazer na escola, que é a oficina Imagem, Palavra, Imagem, Som, a gente também vai exibir um curta, que é de um amigo meu, Humberto Alves, chamado Ferreiro, que é para mostrar as pessoas que trabalham com os ferros das religiões tradicionais afro-brasileiras, e é um homem negro, né, que tem toda uma equipe ali negra, é um documentário, e que a mulher é evangélica, é muito interessante também, porque a gente fala de intolerância, mas a gente também não fala das pessoas que convivem de diferente religiosidade, né?
E aí tem uma fala nesse documentário, que é um documentário curto, que ele fala assim, não, ela pode ter a religião dela, mas ela tem que saber que a comida, tudo que entra nessa casa vem dos orixás, porque é o meu trabalho, né? E aí, lembra assim, a mulher um pouco do Zeca Pagodinho, né? Que ela é evangélica, ajuda o Zeca a dar doce, então também mostrando como é que as pessoas podem conviver tendo religiosidades diferentes e com respeito. E aí a gente vai trabalhar o ferreiro nas escolas. Então, assim, na escola especificamente, se receber convite, né, dentro da agenda do projeto, e em outras escolas. Mas a ideia é essa, de trabalhar e essas produções audiovisuais que não são tão conhecidas e que dá para a gente trabalhar muitas temáticas e que geralmente estão disponíveis no YouTube, no Vimeo, né, que dá para você baixar. O próprio Memórias, a gente lançou em 2022, e foi muito interessante que aí eu fiz uma divulgação muito assim no Facebook, Instagram, e muitas escolas, em Maricá, em vários lugares, muitas escolas passaram a usar, fizeram exposição, um projeto de lei sobre transistas, acho que é de Araruama, cito Memórias Trançadas, trabalhos acadêmicos, então, assim, é um potencial também, né, o cinema negro, nesse sentido que ele não são os grandes filmes americanos, franceses, estadunidenses, mas que também, como está falando dessas culturas que são tão marginalizadas, quando a gente também consegue produzir, né, aos trancos e barrancos, como é que também é uma potência dentro das escolas, né? E como está trabalhando duas leis, né? A lei de 2 horas de cinema nacional e a lei de história e cultura afro-brasileira e africana. Eu tenho uma sugestão e 2 perguntas para fechar esse bloco. A sugestão é o Na Boca do Mundo, de Antônio Pitanga, dirigido e estrelado por ele, que se passa todo filmado em Atafona, filme de 78. Então, a sugestão aí para o acervo que você mostra aí, até porque fala aqui de uma coisa regional, né? Do Atafona. O Atafona que não existe mais, o mar carregou boa parte dela, né? E 2 perguntas. A primeira pergunta é mais global, foge um pouco do tema cinema, mas as religiões no Brasil, né, de matriz africana, vieram logicamente com os escravos, né, negros importados, né, de África para o Brasil. Agora, hoje em África, você tem essas religiões muito espremidas entre o continente onde o catolicismo romano mais cresce, na África, né, e o islamismo, que sempre foi forte lá, sobretudo no norte da África, né, mas sempre foi forte no continente africano. Como é que você vê isso, né? Essas religiões que vão gerar aqui o candomblé, a umbanda, e hoje em África elas estarem um pouco espremidas entre 2 religiões aí do Deus único judeu, né? Que são o islamismo e o cristianismo romano. E a pergunta final é: como é que foi essa experiência, né? De dirigir, de roteirizar e dirigir? Eu assisti os dois curtos, indico, pus até o link deles na chamada do programa aqui no blog, para quem quiser, vale a pena. Como é que foi a experiência do Memórias Trançadas e do Manifesto Mulu? São 2 perguntas. Agora ou vai fazer intervalo? Não, agora, fechou o bloco. Ah, tá. Então, primeiro assim, que no Brasil, eu considero particularmente a Umbanda a religião mais brasileira que tem, porque ela vai ter a representação de todos os marginalizados. Então, ali você tem o preto velho, boiadeiro, as mulheres que foram silenciadas, né, que foram oprimidas, as pombagiras, né, pelo riso, pelo jeito de ser. Então, você tem uma série de culto à ancestralidade afro-brasileira ali. Afro-indígena também, né, que é a reverência aos donos da terra, né, que são os povos indígenas. E o candomblé é essa religião que tenta, num espaço, né, fazer uma representação, uma reterritorização
do continente africano, né? Então, numa casinha de santo você vai ter Abeokutá, Oió, Oxogobô, né? São vários reinados. Agora, a gente tem duas coisas muito semelhantes. O continente africano foi colonizado e o Brasil também. E aí, quando a gente pensa a colonização e a questão da religiosidade, o islamismo, muito tempo, uma boa indicação de leitura aí é o livro do professor Carlos Moore, Racismo na História, e o catolicismo, né, contribuiu para a colonização do Brasil, pelo mundo. No entanto, tem uma questão que, diferente do que a gente vê no Brasil, que busca se extirpar qualquer relação com essa ancestralidade negra, indígena, o Islã, durante muito tempo, a pessoa é islâmica e tem lá o culto ao seu ancestral, o culto ao Ogum. Né? Então, você vê muitos babalaôs que chegam no Brasil, que são do culto de Ifá, e é islâmico, é islamista, é muçulmano, mas não deixa de cultuar a sua ancestralidade e de uma diversidade enorme, né, de quando a gente pensa no continente africano. Do mesmo modo, o catolicismo, né? Com isso, eu não estou dizendo que não há tensões. Então, eu vejo que essa tentativa de extirpar a ancestralidade também tem muito a ver com o modo de vida capitalista, né? Porque a gente está falando de ancestralidades que buscam muito coletivo, né? Então, e lembrar que, né, que teve um antepassado para você estar aqui e que esse antepassado tem que ser cultuado, enfim. Então, assim, também tem essa expansão, mas não significa que essa expansão extirpa, que nem se pretende no Brasil, todo um culto à ancestralidade. Do mesmo modo, né, eu me dediquei muitos anos a estudar estética negra, e meu último trabalho foi a primeira tese sobre transistas do Brasil, que a transista não é cabeleireira, identidade, raça e gênero em salões afros, no Rio de Janeiro. Tem um vídeo no YouTube também, que a defesa, muita gente quis participar, então a gente fez pela PUC no YouTube da PUC, né, de Ciências Sociais. E aí, do mesmo modo também, você tem uma saída de muitas religiões que são consideradas tradicionais africanas para o mundo. Então, você vai ter nos Estados Unidos o Festival de Oxum, né, que é o festival dessa deusa das águas e Yorubana. E pensar que o território que cultua o orixá na Nigéria, que é o país do mundo que tem maior população negra, e depois o segundo é o Brasil, o território que cultua o orixá é mínimo, é pequeno, né? A Nigéria é muito islâmica e católica, mas você também vai ter um processo dessa religiosidade indo para outros espaços do mundo novamente, né? Não só nesse passado tão recente. Então, você tem festival de culto iorubá, né, de religião tradicional de Ifá, em vários lugares do mundo. E até o Brasil também tem recebido muitos africanos que trazem essa tradição, né, ou culto tradicional, a forma como eles cultuam lá, o orixá, que é totalmente diferente do Brasil, né, a forma como a gente organizou o culto, né, a ancestralidade. E tem recebido, tem festival, né? No Brasil também vai ter o Festival de Águas, que tem essa inspiração. Então, porque às vezes parece que a narrativa é que, nossa, não acabou, né? Também tem essa saída para fora, e o Festival de Oxum, né, de Xangô, na Nigéria, é enorme, né? Então, várias pessoas vão de vários lugares do continente. Porque para os africanos também, como os europeus, circular no próprio continente, né? Então, a pessoa é de Moçambique, vai para a África do Sul, vai para Angola, falam várias línguas, então você vai ter gente de vários territórios. E, obviamente, às vezes vai para a África do Sul, a pessoa não tem mais nenhum contato com nada, né? Eu lembro que eu sou de terreiro e minha mãe de santo jogando recebeu uma africana da África do Sul para jogar, né? E aí você vê também o peso da colonização, né? E na época ela descobriu até que era do orixá Nanã, né, que é essa deusa ali dos mangues, né, da ancestralidade, enfim. E, então, assim, tem essas dissonâncias que tem muito a ver com esse mundo, né, com essa ideia de extirpar qualquer forma de culto comunitário, culto ancestral, mas também tem esses processos de resistência cultural. E a outra pergunta foi qual? Tá mudo. Tá mudo o seu microfone. Desculpa, é porque estou cortando grama aqui na rua, tenho medo de me atrapalhar.
mas é a experiência de dirigir os dois curtas, como é que foi? Olha, então, o Memórias, eu fiz o meu doutorado de 2018 a 2022, então eu peguei 2 anos na pandemia. 2 anos foram presenciais, né? Eu fiz na PUC-Rio, no Departamento de Ciências Sociais, dentro desse eixo antropologia, sociologia, né? Que eu não sou muito da ciência política. E aí, quando eu tive que fazer a qualificação, que é antes da gente defender a tese de doutorado, né? Para o ouvinte saber também, né? Porque às vezes não tem essa experiência acadêmica, eu fiquei muito tempo, por conta da pandemia, todo aquele estresse, mas eu fiquei muito tempo assim, não consegui escrever, né? E aí eu tive que fazer um exercício, porque eu ainda escrevo sobre estética, porque eu ainda estou falando sobre cabelo, né? Já que eu fiz a minha monografia, e aí a minha dissertação foi sobre matemática das tranças, e aí a tese foi sobre transistas. E aí, nesse exercício de pensar, que foi um exercício denso, né, que foram 147 páginas, ou seja, já uma tese. A minha tese é muito grande, ela tem 340 páginas. Eu fui correndo muito atrás dessas histórias, né, sobre os penteados, e pensando na minha família, que é uma família de mulheres que trançam. E aí eu vi um edital, que era para fazer um podcast ou vídeo, sobre as questões raciais no Brasil. Aí eu falei com meu amigo Bruno, a gente já tinha montado um filme antes, que era o Conhecimentos Etnomatemáticos, das Mulheres Negras Trançadeiras, que também está no YouTube, né? E aí eu falei, Bruno, vamos fazer alguma coisa que fale sobre a estética negra, mas a gente não vai começar com a narrativa, que me incomodava muito, que toda vez que falava de cabelo crespo, cabelo afro, a narrativa começava pelo sofrimento, pelo racismo. E eu queria começar a narrativa trazendo uma afirmação para, sim, obviamente, ia falar sobre o racismo, mas o racismo estaria no final do filme, porque primeiro eu ia falar de como essa cultura atravessa as comunidades negras. E aí a gente levou, foi de 2021 a 2022, 6 meses, em 2022 fazendo, trocando pelo WhatsApp, usando imagens de acervo meu, eu lá pequenininha, de cabelo trançado, a prima também, imagens que eu fiz quando eu saí em 2021, a primeira vez para fazer trança. E aí fizemos, então, assim, tem imagens de celular, tem imagens que foram capturadas com câmera profissional, imagens que estão em bancos de, né, filmes, né, em bancos de imagens. E aí eu queria uma coisa poética também, né? Então, o filme inicia com uma poesia da Lília Rocha, que é uma poetisa do Rio Grande do Sul, que escreveu A Menina de Tranças, e ele também finaliza, né, com poesia, então traz um pouco da minha experiência, os meus relatos, fala de Niterói, que é a cidade onde eu nasci, e aí é curioso que eu também fui chamada para um evento no Instituto Federal do Rio de Janeiro de Niterói, justamente porque eu falo do bairro do Fonseca, né, que era onde a minha prima Valnice trançava muito cabelo, há 40 anos atrás. E aí a gente fez esse curta muito nessa intenção de trazer um pouco como é que isso vai atravessando, né? O primeiro penteado de muitas meninas negras, é uma mais velha que faz, e a gente fez o Memórias. E teve essa circulação que nos surpreendeu. O Manifesto Omolu, 2022, eu tive um episódio em sala de aula, né, em maio, também muito difícil, que foi uma violência que eu sofri na sala de aula de um aluno, aí eu peguei licença, né, o aluno tentou, na verdade não fez, né, porque eu não sou fácil, eu tenho essa fala assim, mas se o aluno vier me bater, eu sempre falava, vou ser exonerada, porque eu não vou aparecer em vídeo do RJTV apanhando, sempre falei isso, vou ser exonerada com muita tranquilidade. E eu dando aula à noite, passei essa situação de vulnerabilidade, aí fiquei ansiosa, e eu lembro que isso aconteceu em maio, e em outubro eu peguei uma licença de 1 ano. E aí um processo de recuperação, né, além do processo médico e do processo também de cuidado religioso, foi voltar a desenhar, porque eu sempre desenhei. Então eu comecei a desenhar, uma coisa que eu senti muita falta, eu não tive tempo durante a tese, vários penteados afros, né, fazendo toda uma coleção. E tudo no pente, né, e que o pente nem tem tantas ferramentas. E meu marido falava assim, nossa, você faz isso no pente, não tem tantas ferramentas. E aí, 2024, né, já passando, fazendo vários desenhos, aí era tudo uma questão, começo, aí paro, né? Às vezes eu faço toda uma coletânea, depois eu paro, né, de desenhar.
poesia também, né? Eu sempre falo que é desaguar, né? Então, às vezes eu desago muito, depois eu retorno, né? Eu vou lá no fundo do mar, depois eu volto para a praia. E aí, em 2024, eu tive um processo, eu trabalhando em escola, né? Já tinha retornado da minha licença, e eu fiquei adaptada, fiquei em biblioteca, e eu fiquei com mais de um mês, eu fiquei de 2 de agosto a 2 de setembro com uma conjuntivite que não curava. E eu tenho glaucoma, então aquilo me preocupou bastante, apesar de não ter, enfim, são doenças diferentes, mas eu falei, pô, já tem uma coisa na vista que me preocupa, que é uma doença muito comum da população negra também, né? E no meu caso, eu puxei do lado paterno e materno, né? Então eu tive essa bendita sorte, de acordo com o médico. E aí eu fiquei mais de um mês e muito assim, secretando muito. E aí enfim, eu tive um processo com esse orixá, o Omolu, que é o orixá da minha família, que cuida da minha família. Eu sou filha de Iemanjá, com Omolu. E aí eu tive um processo que esse orixá me deu, na minha perspectiva, a cura. E aí eu escrevi uma poesia, que é essa poesia, Manifesto Omolu, e sempre foi um orixá que eu falei assim, eu quero fazer alguns desenhos, mas eu não quero que seja uma coisa assim tão marcada, né? Que quando você olha um pouco as imagens, as pessoas fazem um desenho muito marcado. Eu quero uma coisa. E aí eu escrevi a poesia, e o filme é a poesia, a leitura da poesia. Convidei 3 amigos para terem falas, né? E comecei a fazer os desenhos, aí chamei o Bruno novamente, que é meu parceiro, e falei, pô, vamos fazer um filme. E o filme estreou em 9 de agosto do ano passado, e é um filme que fala disso, dos processos de cura, dos processos, né, para quem é de... Também é uma ideia de promover um outro olhar, porque as pessoas pensam a religião de matriz africana, os deuses africanos como algo ruim, então também é promover esse outro olhar, esse olhar do cuidado, esse olhar da perspectiva de cura, esse olhar da saúde, esse olhar também de se saber, enquanto uma mais nova de santo, que eu sou, né, porque eu sou Iaô, tenho só 7 anos de santo, então eu faço esse filme, né, e ali tem uma série de desenhos e elementos das religiões, e aí a gente fez, e aí o curioso, né, lembrei agora, o primeiro festival que o curta passou foi aqui em Campos, o Festival Santa Paciência, que ele foi selecionado e passou. E aí, assim, a gente recentemente eu avaliei um TCC, né, no ensino de sociologia, em que a menina também trabalhou com cinema, o cinema negro para o ensino de sociologia, ela da UF de Niterói, e ela colocou o Manifesto Omolu ali como uma indicação, né, de um filme para trabalhar a cultura afro-brasileira. Então, são experiências assim, eu sempre dirijo, roteirizo, eu penso roteiro, mas eu gosto dessa questão experimental e poética. Eu acho que eu tenho muito esse lado né, desde muito nova da arte, era uma formação que minha mãe jurava que eu ia seguir, eu sempre gostei de criar, construir, e eu sempre gosto de trazer, eu gosto de filmes experimentais, eu não faço um roteiro pronto, sabe? Eu vou construindo. O Memórias foi assim, e o Manifesto também, eu não gosto assim, vai ser assim, assado do início ao fim, eu não faço um roteiro. Aí eu falo, não, o roteiro principal, o conteúdo principal é essas leituras aqui de poesia, mas eu gosto desses filmes com essa poética, trabalhando o som, às vezes entra uma tela escura para dar tempo da pessoa pensar, daqui a pouco... Então eu gosto desse... E eu me inspirei também, é importante falar, no candomblé do Joãozinho da Gomeia, né, que foi muito famoso em Duque de Caxias. Então eu peguei uma imagem, tem uma imagem desse orixá dançando, que a gente fez com inteligência artificial, aí não teve jeito. Que é uma imagem que circula na internet. Aí eu reatualizei, né, olhei e fui desenhando. Então, uma série de elementos que eu fui fazendo, né? Tive críticas, teve gente que falou assim, é uma conjuntivite, mas a ideia não é conjuntivite, a ideia é o processo de cura, e também enquanto uma pessoa mais nova, de terreiro, como é que eu estou vendo isso, como é que eu aprendo com isso, é ter a paciência, que a gente chama de suru, né? Porque eu sou uma pessoa muito impaciente, muito agitada, né? Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, e aí também ter a paciência para saber, né, que tem um processo de cura, tem um processo de aprender, que eu também estava tendo procedimentos que eu não sabia que era errado, então uma conjuntivite passava para o lado da outra. Então foi um processo de aprendizagem e que eu quis homenagear, né? Eu sempre tenho muito essa perspectiva de
homenagear e de disseminar informação, de valorizar, que eu falo que é o meu lado extremamente bibliotecária, né? Professora e bibliotecária. Muito bom compartilhar essa história, essa vivência com a gente. Lembrando... Nogueira, seu áudio, Nogueira. Desculpa. Perdão. Desculpa, eu lembrei da rádio esquecido daqui. É muito bom poder ter essa história compartilhada aqui com a gente. Você falando aí em costumes ainda, a gente falando de costumes, né? Dessa coisa desse pessoal que eugeriza aí o candomblé, a umbanda. Minha mãe me levava muito para rezar, porque a espinhela estava caída. E tem 1 milhão de coisas mais que a gente faz por aí e depois sai falando, né, besteira. É um negócio impressionante. Mas que bom que você está aí, que tem outros, né, nessa mesma defesa dessa pauta tão importante. A gente só precisa fazer um intervalo, Luane. E aí sim a gente vai falar também sobre exatamente isso. Essas políticas públicas, né, para a gente seguir nessa luta tão importante que é o antirracismo também na educação, e essa coisa que você faz muito bem, como a gente falava lá desde o começo, de que é trazer essas escolas aí, né, para dentro da universidade. Eu acho que dá um exemplo muito bom, né, para todos os empresários, para toda a sociedade, como que deve ser feito esse diálogo com a universidade. Gente, são 8h36, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, com a gente na bancada hoje, Luane Bento dos Santos, socióloga, antropóloga, professora da UF, diretora, roteirista e militante do Movimento Negro. Pausa rápida aqui no Folha no Ar, pra gente voltar, já tem pesquisa nova aí, eu vou mandar pra Luiz aqui, já sabe, já tô por dentro, e vamos pra cima dos números aí, né, para a gente ter essa interpretação desses dados. Uma pesquisa dessa, como a gente falou, sempre tem mais de 100 páginas para você entender, interpretar, ler cada corte, cada, né, movimento que está sendo feito aí, se de fato sobe, se não, se agrega, se muda ou se não muda, né, cada fala, cada vídeo divulgado em rede social, nessa pré-campanha ainda. E aí a gente volta também para pegar a sua impressão sobre esse cenário político, tanto nacional, local, estadual, já. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem, 8h37 em Campos. A Unimed Campos